Fala galera, então vamos lá. Hoje nós vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado. E a gente vai seguir esse roteiro. Então, no item A, eu vou explicitar o domínio da função. Vamos lá? A. Quem é o domínio da função f? Como a função f é uma função racional, pela condição de existência, o denominador precisa ser diferente de zero. X ao quadrado tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero para que x ao quadrado seja diferente de zero. Sendo assim, o domínio dessa função f é então os reais menos o zero. Beleza? Agora vamos lá. Segundo, o item A, eu já determinei o domínio da função. No item B, eu preciso determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que os intervalos de crescimento e decrescimento da função são determinados a partir da análise do sinal da primeira derivada. Então, nós vamos primeiro derivar a função. Vamos lá? Item B. Vamos derivar a função f de x. f de x é igual a x menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos derivando a função? Derivada da função f. Regra do quociente. Como é que a gente aplica a regra do quociente? Derivada do numerador multiplicado pelo denominador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Beleza? Então, aqui eu apliquei a regra do quociente. Então, a derivada da função f será... Quem é a derivada de x menos 1? Lembra? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de x, 1. A derivada de menos 1, 0. Então, a derivada de x menos 1 é 1. 1 multiplicado por x ao quadrado menos x menos 1, que multiplica a derivada de x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? Pensou? Isso, 2x. Vamos lá. Sobre x à quarta. Então, a primeira derivada, vamos dar uma arrumadinha nessa estrutura. Nós temos, então, x ao quadrado. Eu vou aplicar a distributiva aqui, então nós vamos ter menos 2x ao quadrado mais 2x sobre x à quarta. Então, a primeira derivada dessa função vai ser menos x quadrado mais 2x sobre x à quarta. Vou simplificar, ó. Eu vou fatorar o numerador. Então, fatorando o numerador, eu tenho x que multiplica menos x mais 2 sobre x à quarta. Vou simplificar esse cara, ó. Então, nós temos agora a primeira derivada sendo menos x mais 2 sobre x ao cubo. Essa é a nossa primeira derivada. Lembra? A derivada te dá o coeficiente angular de uma reta tangente à função num determinado ponto da função, certo? Então, vamos analisar agora os sinais da primeira derivada. Para isso, ó, eu vou chamar o numerador de uma função g. Tá? O numerador é uma função g, menos x mais 2. Como eu quero estudar o sinal dessa função que está no numerador, eu vou encontrar o zero dessa função, que no caso é x igual a 2. A função que está no denominador, eu vou chamá-la de h de x, é a função x ao cubo. E o zero dessa função é zero, beleza? Agora, vamos fazer um quadro de sinais, beleza? Olha só. Então, eu tenho o eixo da função que eu chamei de g. O zero da função é 2, beleza? Tá aqui.
e eu tenho a função que eu chamei de h. O zero da função h é zero, beleza? Então vamos lá. E como é um quociente, eu vou fazer o quociente dos sinais dessa função. Então a minha função f, ó, ela é o quociente de g por h, certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó, 0. Lembrando que a função não está definida em 0. Eu poderia até fazer um pontinho aberto aqui, né? Para explicitar isso, ó. Ponto aberto. Só para você lembrar. Beleza? Agora vamos lá. A função g é uma reta, não é? Ela é representada por uma reta decrescente. Então o gráfico dela seria a reta que intersecta o eixo x em 2. A função h é a cúbica, então ela intersecta a função em 0. Então na função g, antes do zero da função, né, para qualquer valor menor que o zero da função, a função ela é positiva. E depois do zero da função, a função ela é negativa, reta acima do eixo para domínios menores que 2 e reta abaixo do eixo x para domínios maiores que 2. Na função h, para domínio menor que 0, a função é negativa e para domínios maiores que 0, a função ela é positiva. Vamos fazer o jogo de sinal intervalo a intervalo. Para valores menores que 0, positivo com negativo, negativo. Para valores entre 0 e 2, sinais iguais, positivo. Para valores maiores que 2, sinais diferentes, negativo. Isso significa dizer o seguinte, isso aqui é a derivada, né? Desculpa, primeira derivada. Então, isso significa dizer que a minha função f, ela vai ser crescente nos seguintes intervalos. Veja só, eu sei que em 0 a função ela não está definida, e aqui em 2. Veja que a primeira derivada tem sinal negativo para valores menores que 0. Como a primeira derivada é o coeficiente angular da reta tangente no ponto, se a primeira derivada é negativa no intervalo, então nesse intervalo a função ela é decrescente, tá? Entre 0 e 2, a primeira derivada é positiva, então a função ela é crescente nesse intervalo. No intervalo para valores maiores que 2, a primeira derivada é negativa, então a função f ela é decrescente nesse intervalo. Eu poderia dizer o seguinte, ó, f é crescente, né, para x entre 0 e 2. E f é decrescente para x menor que 0 ou x maior que 2. Beleza? Então agora, ó, nós já analisamos o sinal da função. Nós sabemos, analisamos o sinal da primeira derivada e já sabemos agora os intervalos de crescimento e decrescimento da função f. Então, recapitulando, nós já sabemos o domínio da função, nós já sabemos em que intervalos a função cresce e em quais intervalos a função decresce. Agora, nós vamos verificar as concavidades dessa curva, né? Verificar se ela possui ponto de inflexão, que seria exatamente onde essa curva inverte ou muda a sua concavidade. Para isso, nós vamos analisar a segunda derivada. Segunda derivada, novamente, regra do quociente. Então, como é que é a regra do quociente? Deriva o numerador, então derivada do numerador, multiplicado pelo denominador, menos o numerador multiplicada pela derivada do denominador. Tranquilo?
sobre o denominador ao quadrado. Então, vamos derivando. Derivada de menos x menos 1, derivada de 2, que é uma constante zero, multiplicado por x ao cubo, menos x mais 2, multiplicado pela derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, sobre x ao cubo ao quadrado. Então, nós temos x à sexta. Então, a segunda derivada será menos x ao cubo. Vou distribuir o produto aqui, então vai dar mais 3x ao cubo menos 6x ao quadrado sobre x à sexta. Então, a segunda derivada da função será 2x ao cubo menos 6x ao quadrado sobre x à sexta. Vou ajeitar mais um pouquinho a função fatorando, ó. Eu vou colocar x ao quadrado em evidência. Então, nós temos 2x menos 6 sobre x à sexta. E vou simplificar. Esse cara aqui vai dar 4, não é? Então, nós temos a segunda derivada da função sendo 2x menos 6 sobre x à quarta. O que nós vamos fazer agora? Vamos estudar o sinal dessa função. Aí, ó, de forma análoga ao que nós fizemos no item B, vou pegar a função que está no numerador, vou chamá-la de i, uma i de x, que é a função 2x menos 6. E vou encontrar os zeros dessa função. 2x menos 6 igual a 0, então x igual a 3. A função que está no denominador, x à quarta igual a 0, então x igual a 0. X, minha função i, o eixo x da minha função u, tá? E a minha segunda derivada é o quociente dessas funções, certo? Então, nós teríamos o seguinte, e o zero da função é 3, vou colocar 3 aqui, e na função u, o zero da função é 0. Tá? A função i é uma função, é uma reta, né? É uma reta, tá? De inclinação 2, ou seja, é uma reta com inclinação aguda, seria uma função crescente, né? Veja só. Então, na função i, para domínios menores que 3, a função é negativa. Para domínios maiores que 3, a função ela é positiva. Já a função x à quarta, ela é positiva, tanto para domínios menores que 0, porque qualquer número menor que 0 elevado à quarta é positivo, e a função também é positiva para domínios maiores que 0. E se eu pegar um número maior que 0 elevado à quarta, eu vou ter um valor positivo. E agora o jogo de sinal nesses intervalos, ó, sinais diferentes, negativo, sinais diferentes, negativo, e sinais diferentes, sinais iguais, positivo. Então, olha só, a função segunda derivada, ela está nos dizendo o seguinte, que antes de 0, a concavidade ela é para baixo, porque a primeira derivada é negativa. Entre 0 e 3, a concavidade continua para baixo. Mas para valores maiores que 3, a segunda derivada é positiva, então a concavidade é para cima. Isso significa dizer que o domínio x igual a 3, ele é ponto
de inflexão da função f. Beleza? Então, o 3 é exatamente onde a tua função f muda a concavidade. Vamos lá para o item D? Veja que a função ela não está definida em x igual a zero. Então, para esboçar o gráfico, eu preciso entender o que está acontecendo com essa função nas proximidades do domínio x igual a zero. Para isso, eu preciso calcular os limites da função x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende para zero, pela direita e depois também pela esquerda. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser o limite de x menos 1 quando x tende para zero pela direita. Como o limite de um produto é o produto dos limites, multiplicado então pelo limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende para zero pela direita. Então, que é o limite de x menos 1 quando x tende para zero pela direita? A função é uma função polinomial de grau 1, então o limite, essa função é contínua, né? Em x igual a zero, então o limite dessa função é o valor da função em zero. O limite, então, de x menos 1 quando x tende para zero é menos 1, multiplicado pelo limite de 1 sobre x ao quadrado. Esse limite aqui, ó, seria a hipérbole 1 sobre x ao quadrado. Então, o limite dessa função ela seria mais infinito. Né? O limite de 1 sobre x quando x tende para zero pela direita é mais infinito. 1 sobre x ao quadrado quando x tende para zero pela direita continua sendo mais infinito. E esse produto aqui nos dá menos infinito. Beleza? Agora, vamos calcular o limite da função f quando x tende para zero pela esquerda. De forma análoga, eu tenho o limite de x menos 1 quando x tende para zero pela esquerda, multiplicado pelo limite de 1 sobre x quadrado quando x tende para zero pela esquerda. Então, como a função polinomial, quando tender para zero pela esquerda, o limite dessa função também será menos 1. E, como essa função é a função 1 sobre x ao quadrado, quando ela tende para zero pela direita e pela esquerda, o limite dela é mais infinito. Ou seja, o limite da função f quando x tende para zero pela esquerda também é menos infinito. Então, esses limites laterais estão me dizendo o que está acontecendo com a função nas proximidades de zero. Tanto quando eu caminho em direção a zero por domínios maiores que zero, quando eu caminho em direção a zero por domínios menores que zero, ou seja, pela direita e pela esquerda. Beleza? Agora vamos para o item E. No item E, eu preciso saber o comportamento dessa função quando x tende para mais e para menos infinito. Então, vamos lá. O limite de x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende para mais infinito. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Ó. O limite de x sobre x quadrado menos o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x está tendendo para mais infinito. Tranquilo? O limite de uma soma é a soma dos limites. Então, agora eu tenho o limite de, simplificando esse cara aqui, nós vamos ter o limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito, menos o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende para mais infinito. O limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito, nós sabemos que é zero, não é verdade? Então, esse cara aqui ele vai para zero. E esse cara também vai para zero. Logo, o nosso limite da função quando x tende para mais infinito é zero. Isso significa dizer que essa função tem uma assíntota horizontal x igual a zero. Porque quando x vai para mais infinito, o valor da função tende para zero. Eu tenho uma assíntota horizontal em zero. Beleza?
Assim como lá quando a gente calculou o limite lateral e o limite lateral foi menos infinito, a gente descobriu também que essa função tem uma assíntota vertical. Não falei isso anteriormente, mas a gente vai ver no gráfico daqui a pouco. Agora, olha só, o limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado quando x tende para menos infinito. De forma análoga, esse cara aqui é o limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito, menos o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende para menos infinito. E aí, ó, esse cara vai para zero e esse cara também vai para zero. Então, o nosso limite também é zero. A assíntota horizontal, tanto quando a função tende para mais infinito, quanto para menos infinito, a assíntota horizontal é a assíntota y igual a zero. Beleza? Agora vamos lá para o item F. No item F, nós queremos os zeros da função. Então, minha função F é a função x menos 1 sobre x ao quadrado e eu quero os zeros da função. Essa função vai ser nula quando o numerador for zero, ou seja, o zero da função acontece quando x menos 1 é igual a zero. Então, essa função tem zero da função x igual a 1. Então, no item G, eu quero esboçar o gráfico da função. Para isso, nós vamos usar os itens que nós construímos até aqui. Então, se você lembra, no item A, nós concluímos que o domínio da função são os reais menos zero. A função não está definida em zero. Não existe imagem quando x é zero, beleza? Já no item B, nós verificamos os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Nós vimos o seguinte, que para x entre 0 e 2, a função ela é crescente, né? Quando o x está entre 0 e 2. Nós vimos que ela é decrescente quando x é menor que 0 ou x é maior que 2. No item C, nós verificamos que essa função ela possui um ponto de inflexão. A concavidade da curva, em 3, ela se inverte. Né? Ela está com concavidade para baixo até 3 e depois de 3 a concavidade está para cima, onde esse 3 é o ponto de inflexão. E aí no item D, nós verificamos que o limite da função f, quando x tende para zero pela direita e quando o x tende para zero pela esquerda, é menos infinito. Já no item E, nós vimos que o limite da função quando x tende para mais infinito e o limite da função quando x tende para menos infinito é zero. Beleza? Com isso, ó, nós conseguimos esboçar o gráfico da função. Se liga, ó. Então, a função não está definida em zero. Para domínio menor que zero, a função ela é decrescente. Tá? Quando x vai para menos infinito, a função tende para zero. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela se aproxima do x. Quando x tende para zero pela esquerda, a função tende para menos infinito. Perceba, ó, que para domínio menor que zero, a função é decrescente. Quando x tende para zero pela esquerda, a função tende para menos infinito. E quando a função tende para menos infinito, o valor da função tende para zero, assíntota horizontal. Então, agora, no intervalo de 0 a 2, a função ela é crescente. Quando x tende para zero pela direita, a função ela vai para menos infinito. Então, a função está vindo de menos infinito, crescendo, intersecta o eixo horizontal no zero da função, que é 1. Essa função ela vai crescer até 2. Então, ela continua crescendo até 2.
Quando ela chega em 2, agora para domínios maiores que 2, a função ela é decrescente. Agora percebe que quando ela chegar em 3, há uma inversão da concavidade. Então vai acontecer o seguinte, no intervalo agora maior que 2, ela começa a decrescer. Quando chega no domínio 3, a concavidade se inverte e a função continua decrescendo. Só que agora, quando o limite tende para mais infinito, o valor da função tende para zero. E aí nós temos novamente a assíntota horizontal. Beleza? Esse é o esboço do gráfico da função. Eu vou botar agora ele no GeoGebra para você ver o comportamento mais bonitinho do gráfico. Tá bom? Beleza? Olha só. Então agora veja o gráfico da função no GeoGebra. Veja, quando o domínio tende para menos infinito, o valor da função tende para zero. Quando o domínio da função tende para zero pela esquerda, o valor da função tende para menos infinito. Quando esse valor da função tende a zero pela direita, o domínio da função tende a zero pela direita, o valor da função tende para menos infinito. Esse é o de limites laterais em zero, limite infinito quando x tende para menos infinito. A função cresce no intervalo entre 0 e 2, perceba que ela decresce para valores menores que 0. A função ela vai continuar crescendo até 2, aí ela começa a decrescer e em x igual a 3, ela inverte a concavidade. Quando x vai para mais infinito, o valor da função tende para 0, e aí eu tenho uma assíntota horizontal x igual a 0, e a assíntota vertical é x igual a 0, que é o eixo vertical do plano cartesiano e o eixo horizontal do plano cartesiano, seja as duas assíntotas. A assíntota horizontal, o eixo x, y igual a 0, e a assíntota vertical dessa função, o eixo y, x igual a 0. Beleza, galera? Obrigado, abraço.